Evangelho de São João, capítulo 6, nós vamos ler versículo 51. Diz assim o versículo 51: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Nós estamos diante de uma passagem alegórica, a qual Jesus faz uma comparação. Ele diz: eu sou o pão. Em outras palavras, no Evangelho de São João, no capítulo 10, ele diz: eu sou a porta. Claramente, Jesus não é uma porta, mas ele estava comparando que ele é a passagem, um novo caminho, uma nova passagem de uma vida corrupta, transgressora da vontade de Deus ou da lei de Deus, para uma passagem, uma vida de obediência no temor do Senhor. Então, recuando no capítulo 6, ele diz: eu sou o pão. Porque os judeus pediram a ele um sinal, para que pudesse crer nele. E os judeus disseram assim: nossos pais comeram do maná, a qual Moisés clamou a Deus, e Deus enviou o maná. E no dia seguinte, as famílias acordaram de manhã cedo e viram sobre a relva, a grama, uns pãezinhos bem minúsculos, adocicado como mel. E eles disseram: o que é isso? E Moisés disse: este é o pão para matar a vossa fome, porque eles estavam no deserto, e eles estavam clamando por água e por comida. Então Deus enviou um milagre no deserto, e aquele pão, aquele maná, acompanhou eles desde o deserto até a terra prometida, até Jerusalém. 40 anos choveu nas madrugadas aquele pãozinho. Agora eles disseram: nós cremos em Moisés, porque Moisés pediu a Deus e Deus enviou pão. Que milagres faz tu, para que nós possamos crer que você é enviado como Moisés foi enviado? Jesus disse: olha, Moisés clamou, Deus ouviu, enviou o maná, enviou pão, que matou a vossa fome física, encheu o vosso estômago, mas todos vocês morreram. Eu sou o verdadeiro pão. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Os judeus assustaram com essa palavra de Jesus, porque eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele seria morto e ele seria partido, né?
em pedaços e seria distribuído, como o pão no deserto foi distribuído para as famílias. Eles entenderam literalmente, e eles assustaram com a afirmativa ou afirmação de Jesus. Eles disseram: quem é este que lhe dará a carne dele para que nós venhamos a comer? Era abominação para os judeus e é para nós nos dias de hoje o canibalismo. Quando acontece um caso no país, como já aconteceu vários, de pessoas nécias, doentes mentais, que matavam pessoas ou crianças e comiam, isso é assustador. Naquela época, então, era terrível isso. E eles não compreenderam que Jesus estava dizendo que ele daria a sua vida, o seu corpo, o seu sangue, para a salvação da humanidade. Todo pecador, ele transgride. O que é pecar? Pecar é transgredir, desobedecer à lei de Deus. Quando o pecador transgride, desobedece, ele ofende a Deus. Quando Deus ele é ofendido, ele ira. Quando ele ira, ele derrama a sua ira, ele derrama a sua justiça sobre o pecador. E a justiça de Deus é a morte do pecador. Por quê? Porque Deus deu a sua lei e o ser humano não creu, não obedeceu. E então a desobediência, ou seja, o pecado, ele tem a sua retribuição. Não que Deus é perverso, ruim, e venha destruir o ser humano. Não é Deus que destrói, é a justiça de Deus que vem abolir o ser humano por causa da sua ofensa. Porque aqueles que obedecem serão salvos. Então, o que leva o ser humano à condenação não é a perversidade ou a maldade de Deus. O que leva o ser humano à condenação é o pecado, é a desobediência. Então não é Deus que está destinando o pecador ao inferno. É a própria escolha, é o próprio endurecimento, é a própria incredulidade do pecador que conduz o pecador ao inferno. Então, para que o pecador não seja condenado, o pecador precisa de oferecer um sacrifício a Deus, para aplacar a justiça, a ira de Deus. Aí que entra a questão, o que o pecador tem para oferecer a Deus, para mudar os planos de Deus em prol de si mesmo. O que eu, o que você, o que nós, o que o mundo tem para oferecer a Deus, para aplacar a ira, a justiça de Deus sobre ele, sobre nós. Nós não temos nada para oferecer a Deus. Por quê? Quando o ser humano peca, ele se mancha,
ele se suja, ele se corrompe pela negritude do pecado. Então, tudo na vida espiritual daquele homem, daquela mulher, do mundo, da humanidade, se torna imundo, impuro. Então, nada impuro e nada imundo Deus recebe para aplacar a sua justiça, a sua ira. Por quê? Porque Deus é santo e Ele só recebe algo limpo, algo santificado. E o ser humano, estando contaminado com o pecado, o que ele oferecerá a Deus? Por isso que entra Jesus Cristo, oferecendo para salvar a humanidade o seu próprio corpo que era santo. Quando nós lemos o livro de Isaías, no capítulo 53, Isaías, ele dá um resumo, um esclarecimento da vida de santidade de Jesus Cristo antes dele nascer, 700 anos. Isaías diz que não foi achado nenhum pecado em Jesus Cristo. Então, o corpo, o sangue, a vida, as palavras, os pensamentos, as obras de Jesus Cristo eram todas limpas, puras, santas diante de Deus. Não houve e não achou pecado e injustiça em Jesus. Então, somente um homem poderia sacrificar por amor de toda a humanidade. E esse homem, único homem, é Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse: eu sou o pão. Quem alimentar, quem tiver comunhão, quem crê em mim, quem for sustentado por mim, quem adquirir essa fé, esse entendimento, alimentar dessa crença, viverá. E eu o ressuscitarei no último dia. O pão que Moisés rogou e o pão que milagrosamente choveu, desceu do céu 40 anos para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no deserto, esse pão alimentava fisicamente. Fisicamente. Por isso ele caía todas as madrugadas. E quando o povo entrou na terra prometida, na Jerusalém, esse pão cessou, porque ali eles começaram a plantar, cultivar aquela terra e alimentar do seu próprio suor. Então, quando eles começaram a alimentar das suas próprias forças, habilidades, esse pão, ele parou de cair. E o pessoal continuou vivendo, transgredindo, pecando e morrendo e sendo separados de Deus. Então, Jesus Cristo veio para oferecer, um alimento espiritual para a permanência da alma e do espírito diante de Deus. Então, realmente Moisés foi convocado, chamado. Realmente Moisés era um profeta. Deus ouviu Moisés, houve milagres. Ele abriu o mar vermelho, ele tocou na rocha, houve água, houve pão. Mas os milagres que Moisés fez não pode se comparar ao milagre, à obra gigantesca que Jesus Cristo fez. Por isso Jesus Cristo é maior do que Moisés.
porque Jesus Cristo, Ele trouxe um alimento que nos fará permanecer eternamente. Moisés trouxe um alimento que dava manutenção, ou que valia por alguns tempos, né? O alimento que Moisés trouxe mantia o ser humano vivo por algumas décadas. Mas o alimento que Jesus trouxe, que foi a sua carne e seu sangue, quando o ser humano alimenta dele, não fisicamente como o pão do deserto, mas alimenta espiritualmente, crendo na obra redentora de Jesus Cristo, essa pessoa viverá eternamente. Então, há uma diferença entre viver algumas décadas alimentado por um pão natural, físico, e ser alimentado para toda eternidade. Então, a obra de Jesus Cristo é maior e mais perfeita do que a obra de Moisés. No versículo 49, ele disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Discutia os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este carne a comer? Jesus tornou a repetir: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo, porque a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o que é comer a carne? Comer, participar, uma alegoria. Jesus morreu na cruz, no Gólgota, no Calvário, dando para o mundo espiritualmente, dando a eternidade, dando a remissão, dando condição, abrindo uma porta de salvação. Por isso que no capítulo 10, 4 capítulos à frente, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá, e encontrará pastagem, encontrará alimento para a vossa alma. Jesus não deixa a alma dos que creem nele faminta, desesperada, né? Sem uma certeza, sem uma convicção dela receber novamente o seu próprio corpo num estado glorificado para viver eternamente com o Senhor. E então aquelas pessoas que se alimentam pela fé, pela crença, receberão um corpo semelhante aos dos anjos, semelhante ao do Senhor. Então, por isso, ele disse no versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa ressurreição é do corpo físico. Quando nós assumimos uma confissão com o coração
e testificamos com a boca a nossa crença em Jesus Cristo, né? Na ressurreição, na glorificação do corpo, nós receberemos essa honra. Porque uns serão ressuscitados para a condenação e outros serão ressuscitados para a vida eterna. Em Daniel capítulo 12, está bem claro, e também aqui mesmo no livro de João, né? Em poucos capítulos anteriores, aqui no capítulo 5, ele declara isso. O capítulo 5 é quase todo Jesus falando da sua autoridade de conceder a eternidade. Só Jesus Cristo tem esse poder de conceder a eternidade, a vida eterna. Quando ele venceu o mundo, o pecado e a morte, ele levantou o terceiro dia e disse: todo o poder me foi entregue, dado nos céus e na terra. Todo joelho se dobrará perante mim, e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Senhor é dono, é criador, é possuidor de todas as coisas. Então, ele adquiriu essa honra, essa nobreza, esse título, esse nome de Senhor, porque ele é Senhor. Ele foi o único que veio a esse mundo e não se contaminou, não pecou, não transgrediu a lei, não transgrediu os mandamentos dados a Moisés para manutenção e ordem da humanidade. Então, ele tinha o direito, a capacidade de oferecer aquilo que ele tinha, salvação, aquilo que ele tinha, perdão, aquilo que ele tinha, a remissão dos nossos pecados. Por isso que só Jesus Cristo é digno nesse universo. Só Jesus Cristo é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Quem adora outra entidade, outro espírito, outro Deus, que não seja o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa, ela está em seus próprios pecados, e se continuar adorando, vai morrer nos seus próprios pecados, e esse Deus, essa entidade invocada, não poderá dar a vida eterna a essa pessoa, porque o único que tem vida eterna para dar é aquele que se manifestou em carne e osso, veio de uma virgem, de uma mulher, de Maria, habitou nesse mundo, né? Deixou o exemplo, consumou a sua obra, a sua missão e ascendeu novamente ao céu. Ele é o Senhor de toda a honra, glória e adoração. Somente Ele. Por isso que Atos 4,19 diz: não há na terra outro nome que possa salvar ou trazer salvação, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo diz: eu ressuscitarei. Todos nós morremos, o nosso corpo, a nossa matéria é deixada no túmulo e o nosso espírito volta a Deus.
aqueles que participaram da carne e do sangue, que creram na obra e no único Senhor Jesus Cristo, esse espírito está guardado por Deus numa dimensão espiritual, chamado paraíso, seio de Abraão. Todo espírito que em vida no corpo transgrediu, não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, estão nas cavidades, nas profundezas, nas partes baixas da terra, estão esperando o julgamento no dia do juízo final. Estão numa dimensão chamado Hades, chamado inferno, lugar de tormento. Não estão no lago de fogo, estão num lugar à parte, esperando a ressurreição do corpo, para ser lançado no lago de fogo, aonde estará o falso profeta, o anticristo, Satanás, os demônios, a morte e todos aqueles que não receber Jesus Cristo como seu Salvador. Então haverá a ressurreição. Uns ressurgirão para a vergonha eterna, diz Daniel 12, e outros ressuscitarão para o gozo eterno. Então, as pessoas que não participarem da carne, não participarem do sangue, não participar, não no sentido literal de comer carne e beber sangue, porque a própria Bíblia no Novo Testamento, em Atos 15, proíbe comer sangue. Nós, que somos servos de Jesus Cristo, evangélico, nós não comemos chouriço, nada feito ou misturado com sangue, porque o sangue representa a vida, e nós não temos direito de comer vida. A única vida que foi nos dado o direito de participar dela foi da vida remissora, redentora de Jesus Cristo. E nós participamos da vida de Jesus Cristo não comendo literalmente dela, mas comendo espiritualmente dela. Nós participamos de Jesus espiritualmente. Como assim? Quando nós invocamos com toda sinceridade e temor, com toda a força no espírito, na alma, o Espírito de Jesus vem e visita o nosso espírito, e então ali há uma junção do espírito humano com o Espírito de Cristo, e essa junção, esse casamento, esse encontro, ele traz benefício, ele traz perdão, ele traz cura, transformação, ele traz remissão, ele traz a vida eterna para nós. Nós participamos dessa carne, desse sangue, espiritualmente, não fisicamente, como os judeus no deserto participaram daquele pão que foi chovido do céu. Então eu ressuscitarei no último dia. No último dia, os que creem em Jesus Cristo receberão seus corpos, porém não um corpo corruptível, como Paulo diz em Coríntios capítulo 15, versículo 50 a seguir. Não um corpo frágil, fraco, mortal, sujeito ao pecado, sujeito a enfermidades. Nós receberemos um corpo glorificado, um corpo semelhante ao dos anjos, um corpo resistente às décadas, aos séculos, aos milhares e milhares de anos,
um corpo resistente às bactérias, às doenças, à fome, à sede, né? Um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo exaltado, glorificado pela nossa crença em Jesus. Os que são ímpios, que não recebem Jesus e não participam de Jesus espiritualmente, vão receber também os seus corpos também incorruptível. Também vão ter corpos fortes, corpos eternos, corpos que o fogo e o tempo não vai consumi-los. Esses corpos, eles resistirão ao fogo, resistirão à condenação no lago de fogo. Eles sofrerão eternamente. Existem muitas doutrinas que dizem que os perdidos sofrerão por um tempo, mas a Bíblia não diz que os ímpios, os que não creem em Jesus Cristo, sofrerão por um tempo. A Bíblia afirma claramente que os ímpios sofrerão eternamente. Nós não cremos nesse ensinamento, nessa doutrina que chama aniquinalismo, que a pessoa sofre por um período de tempo. A Bíblia ensina que os ímpios sofrerão eternamente. Então, o corpo será resistente e será queimado eternamente. Será sofrido, será penalizado pela incredulidade, pelos pecados e pelas ofensas, e por ter rejeitado a salvação em Deus por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, gozaremos eternamente num corpo incorruptível, e os ímpios sofrerão eternamente num corpo também incorruptível, que não morrerá, mas será penalizado pelas suas incredulidades eternamente. Nós vamos ficar com essas palavras, lembrando que a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa ressurreição e a nossa vida. Amém.